Boa tarde, amigos e membros da classe Ciência e Defesa da Fé. Sejam bem-vindos a mais um estudo neste domingo, em que estaremos dando sequência ao nosso tema, aí está, a oposição ao cristianismo e a defesa da fé. Leiamos então nosso texto, 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Aí está, então, nosso capítulo de hoje, o telescópio de Galileu e as marcas do pecado na criação. Leiamos, então, nosso texto básico, Salmo 102, 25 e 26. Em tempos remotos lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Muito bem. A partir de então nós vamos orar. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade de mais um estudo nessa manhã de domingo. Ajude-nos a entender melhor a tua palavra, que deve sempre balizar o nosso entendimento de tudo que envolve a tua criação. Capacita-nos para mais este desafio, que é mostrar que a tua palavra é a verdade, e dela depende toda a compreensão dos teus propósitos para a vida do teu povo aqui na terra. Guarda-nos de todo o mal, inclusive o que tem se abatido sobre o mundo nos dias atuais, ou seja, o flagelo desta epidemia que aí está. Alivie, ó Deus, todo o sofrimento e medo que tem se abatido sobre a humanidade, trazendo consolo, cura e esperança de dias melhores. É o nosso desejo. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Aí está, então, o telescópio de Galileu e as marcas do pecado na criação. Além do êxito que a revolução da teoria de Copérnico conquistou no mundo científico através da precisão matemática das descobertas de Kepler, outro contemporâneo seu, não menos ilustre, Galileu Galilei, conseguia que a ciência obtivesse ainda mais comprovação de boa qualidade. Nascido em Pisa, cidade da Toscana, região da atual Itália, Galileu era o filho mais velho do músico e matemático Vincenzo Galilei e de Giulia Amanati, cristã devota que muito incentivou a espiritualidade cristã na vida dos seus filhos. Veja que interessante. Quando a família de poucos recursos mudou-se para Florença, Galileu foi estudar lá na escola do Mosteiro de Vallombrosa, tornando-se um noviço jesuíta aos 14 anos de idade. Então veja aí que ele era de uma família cristã também, né? Ele era cristão como os outros cientistas. Nós colocamos aqui cientistas que fizeram parte dessa revolução científica, cientistas de peso, de importância, como nós vimos lá, Copérnico, que era um padre, depois Kepler, que era protestante, e agora Galileu, não é isso? Que é também um cristão ali, de uma família cuja mãe devota, né, sempre levou os filhos para os caminhos ali cristãos. Tá certo? Depois também, mais à frente, falaremos de um outro criacionista, né, que foi o grande cientista Isaac Newton, mas isso é mais à frente um pouquinho. 3 anos depois,
Galileu ingressou na Universidade de Pisa para estudar medicina, onde permaneceu por alguns anos até descobrir que não possuía inclinação para a área médica. Tendo desistido desse curso, ele então retornou de Pisa sem o diploma para dedicar-se desde então à matemática, à física e à astronomia. Essa extraordinária abordagem prática da matemática realizada por Galileu foi tão eficaz que se tornaria a marca registrada da física experimental e da ciência moderna. Ele lecionou na Universidade de Pisa e, posteriormente, obteve a cadeira de matemática em Pádua, onde a atmosfera acadêmica ela combinava um pouco mais com esse estilo independente dele, de cientista versátil e criativo. Observe aqui, a torre lá de Pisa, aquela famosa torre inclinada, ela tem uma inclinação, aqui mostrando o experimento dele ali sobre ali a queda dos corpos, ele mostrando ali, tentando desenvolver aí as suas ideias. Aqui do lado, alguns instrumentos que ele também, outros que ele desenvolveu. Ainda que tenha ficado famoso por sua defesa da teoria heliocêntrica de Copérnico, o empenho inicial de Galileu foi dirigido à análise mecânico-matemática no plano terrestre, não lá bem na astronomia, mas inicialmente no plano terrestre, envolvendo o estudo do movimento, como aqui, por exemplo, nós estamos vendo aqui na Torre de Pisa, mais precisamente a cinemática. Entre muitos feitos, Galileu foi capaz de explicar o movimento de queda livre dos corpos, as regularidades das pequenas oscilações do pêndulo, a trajetória parabólica dos projéteis e ainda previu o princípio da inércia, que viria a ser, nós vamos ver depois, a primeira lei de Newton. Em 1609, Galileu construiu seu famoso telescópio, conhecido como a luneta de Galileu, exatamente como Kepler já havia feito também lá antes. E que, ao ser direcionado esse telescópio para os céus, lhe permitiu explicar como o universo era ainda maior e com muito mais estrelas do que as que eram visíveis a olho nu. Ele descobriu que o planeta Júpiter, por exemplo, orbitava o Sol, arrastando consigo 4 pequenos satélites, ou seja, 4 luas, como a Terra tem uma. Lá, ele viu lá em Júpiter mais de uma, ele viu 4. Pelas lentes do novo telescópio, os planetas e satélites pareciam possuir vastas superfícies rugosas, materialmente grosseiras, diferentemente das ideias dos sublimes pontos de luz visível até então, como os gregos acreditavam. No Sol, por exemplo, surgiam manchas em sua superfície e na face de nossa Lua eram expostas montanhas de crateras, buracos e aí por diante. Então, parecia que o universo lá para cima não era tão perfeito como se achava. As cicatrizes exibidas em um mundo observado mais de perto ali pelo telescópio definitivamente não se pareciam com os corpos supralunares ali acima, ali no firmamento, nós já vimos sobre isso. Eles eram considerados perfeitos, imaculados e revestidos de pureza divina, ali de acordo com as ideias do antigo universo aristotélico, ou seja, descrito pelo filósofo grego Aristóteles. Todo o conjunto das descobertas de Galileu apoiava fortemente a teoria heliocêntrica de Copérnico e, portanto, seus argumentos constituíam um golpe fatal contra a antiga concepção geocêntrica de mundo, defendida
pelos escolásticos medievais que aderiram à ciência grega, impregnando-a de significado religioso. Falamos até lá de um outro personagem aí da história da igreja, que foi Tomás de Aquino. Ele também concebia toda essa ideia da filosofia e da ciência grega, e isso levou influência aos teólogos da igreja, né? Ali da Idade Média até aqui, já no início da Idade Moderna. Infelizmente, teólogos cristãos que colocavam o conhecimento humano acima da palavra de Deus fecharam os olhos para as evidências da criação contidas na Bíblia, levando a igreja institucional daquela época, ou seja, a Igreja Católica Romana, a desencadear uma perseguição à nova cosmologia, e em particular a Galileu. Eles estavam firmados lá nas ideias, nas teorias lá, falsas teorias, lá que vieram desde de Aristóteles, desde o sistema geocêntrico, né, de Aristóteles e de Ptolomeu, e agora eles acreditavam nisso e achavam que a Bíblia era, digamos assim, conivente com isso, que a Bíblia também defendia essas ideias, mas não é bem assim. Eles estavam firmados naquelas teorias e não na realidade das evidências bíblicas. Eles alegavam, por ignorância, que as ideias do italiano Galileu não passavam de heresias que comprometiam as verdades contidas nas páginas das Escrituras. Veja bem, Galileu foi processado pelo Tribunal da Inquisição e condenado. Devido à sua idade já avançada, foi-lhe permitido cumprir prisão domiciliar. Ele não foi queimado pela fogueira, como outros dizem por aí. Não aconteceu isso com ele. Ele deu um pé atrás na teoria, ele fez lá uma meia-culpa sobre tudo aquilo que ele estava falando, que ele achava que era verdadeiro, mas ele, nessa hora, ele viu que era preciso dar uma recuada. Então, pelo menos ficou em prisão domiciliar. Vamos dar uma olhadinha agora nesse vídeo que segue, para que possamos ter uma ideia um pouco melhor sobre isso. Estou conseguindo colocar aqui. Achei, já está aí. Enciclopédia. Distribuição Sinapse. Ele é o pai da física moderna e, na realidade, de todas as ciências naturais modernas. Ele lutou pela verdade mais apaixonadamente do que qualquer outra pessoa. Foi o que disse Albert Einstein, o maior físico do século XX, a respeito de Galileu, que, na verdade, representou um dos fundadores da ciência da nova era. Galileu Galilei nasceu no dia 15 de fevereiro de 1564 na velha cidade italiana de Pisa. Seu pai, um nobre florentino empobrecido, era muito educado e autor de obras históricas e musicais. Ele queria que Galileu fosse um médico e o enviou para a Universidade de Pisa. No entanto, Galileu não se sentia atraído pela medicina. Ele encontrava muito mais prazer em ler os tratados de Euclides sobre geometria e as mecânicas de Arquimedes. Por fim, Galileu abandonou a universidade pelas ciências exatas. As obras do jovem cientista foram muito apreciadas pelos profissionais que o acompanhavam no departamento de matemática na Universidade de Pisa e depois de Pádua. Mais tarde, Galileu tornou-se famoso como grande cientista, um homem muito educado, bom interlocutor e debatedor habilidoso. Além disso, ele possuía o dom de dominar a escrita e a música. Tocava com brilhantismo instrumentos de corda e clavicórdio. Era bom em desenho, pintura e em escrever sonetos. Apesar de possuir todos esses talentos, ele passou a maior parte da sua vida na pobreza e endividado. Possivelmente devido a ter que sustentar suas irmãs superexigentes,
seu irmão que não tinha talento, sua mãe indolente e seus próprios filhos, 2 meninas e um menino. Sua esposa casou-se com outro homem, deixando seus filhos para serem criados por ele. Ele não queria e não conseguia acomodar-se à sociedade. Geralmente quebrava as regras do bem comum e da visão prática, e frequentemente era vítima das intrigas universitárias. A vista principal da cidade nativa de Galileu é a famosa Torre Inclinada de Pisa. Ela é famosa não só por sua posição inclinada, mas também porque Galileu realizou várias de suas experiências ali, atirando bolas de pesos diferentes do topo da torre. Segundo Aristóteles, a grande autoridade científica da antiguidade, corpos pesados caem mais rápido do que os leves. Por outro lado, as experiências de Galileu provaram que ambos alcançavam a base da torre quase que simultaneamente. A lei dos corpos que caem, descoberta por Galileu, contradizia o fato anterior, que era a visão de Aristóteles, aprovado pela Igreja e aceito por 2 milênios. Era muito importante que Galileu usasse a experimentação como um novo tipo de argumentação em debates científicos. Desde então, acredita-se que qualquer argumento científico deva ser provado não pelo acordo das autoridades, fossem eles Aristóteles ou os pais da Igreja, mas sim confirmado pelos resultados da experimentação científica. Em 1609, tendo ouvido falar da invenção do tubo de visão, ou telescópio, Galileu o aperfeiçoou e o tornou semelhante ao telescópio atual, que aumenta o objeto em 30 vezes. Ele foi o primeiro homem a dirigir o telescópio para o céu dos interesses científicos, tornando muito mais amplo o conhecimento astronômico. Nos primeiros meses de observação, ele descobriu montanhas na Lua, 4 satélites de Júpiter e também aquela enorme faixa branca no céu, a Via Láctea, que consiste em múltiplas estrelas separadas. Todos ficaram muito impressionados com as descobertas de Galileu em astronomia. Ele provou que a Terra não era o centro do universo, e sim um corpo celestial como os outros planetas. Pouco depois, Galileu descobriu as manchas do Sol, cujo movimento o fizeram acreditar que o corpo celeste movia-se em torno de seu eixo. Descobriu fases de Vênus que às vezes pareciam uma foice estreita, ou um semicírculo, ou um disco quase completo. Essas descobertas afirmaram a ideia de Copérnico de que os planetas giravam em torno do Sol. Galileu dedicou várias décadas de sua vida a fundamentar a teoria de Copérnico do sistema heliocêntrico do mundo. Um tratado geral, o Diálogo sobre os 2 principais sistemas do mundo, publicado em 1632, foi um sumário dessa obra. A Igreja começou imediatamente a prestar atenção em seus trabalhos científicos. Galileu foi chamado a Roma, onde apareceu diante da corte da Inquisição. O cientista foi acusado de propagação das ideias heréticas dos ensinamentos de Copérnico. E aquele homem de 70 anos disse de joelhos as palavras humilhantes de renúncia propostas a ele no dia 22 de junho de 1633, na mesma igreja em que Giordano Bruno ouvira sua sentença de morte. Depois disso, o cientista foi proibido de encontrar seus amigos e de consultar seus alunos. Ficou sob prisão domiciliar na sua vila campestre em Acerte, onde em 1642 morreu com 79 anos. 5 anos antes de sua morte, Galileu ficou cego. O que teria feito o cientista renunciar à obra de sua vida? Algumas pessoas consideraram que aquele homem velho e frágil teve medo e o culparam por isso. Outros acreditaram que Galileu pôde terminar seu último trabalho que provava a base das mecânicas científicas somente devido à sua renúncia. Galileu renunciou formalmente os novos ensinamentos da estrutura mundial, permanecendo convencido de sua verdade. Diz a lenda que as palavras que disse logo após o julgamento, que acabaram se tornando o símbolo da busca pela verdade científica, foram: apesar de tudo, está girando. Narrado por Marcelo Garcia. Versão brasileira, Alcateia. Muito bem, aí está
um vídeo rápido, né? Para pudéssemos ter uma ideia melhor aí da situação de Galileu. Na verdade, o que esse telescópio dele estava mostrando, quando ele apontava lá para os astros, né, para o céu, mostravam as marcas implacáveis do pecado na criação. Então, o mundo não era perfeito como se pensavam lá os gregos e até mesmo os teólogos lá da igreja. Não era perfeito ali acima, a partir da lua, não era perfeito. Imperfeito era só a terra, né? Aqui, os buracos, as crateras, era só aqui que era imperfeito, lá não era. Quer dizer, então, na verdade, a Bíblia não fala isso. Não diz que lá para cima os corpos são perfeitos, né? Pelo contrário, nós temos evidências bíblicas aqui que mostram exatamente o contrário. Então, esse telescópio, quando ele apontava, ele mostrava essas marcas ali que nós sabemos que são as marcas do pecado ali na criação, pois muito antes ali da moderna ciência, o apóstolo Paulo, divinamente inspirado, ele declarava lá em Romanos, no capítulo 8, que devido a essa condição pecaminosa lá no Éden, a criação tornara-se sujeita à vaidade, ou seja, à imperfeição, à degradação, como nos mostram as próprias leis da física. Vejam esse texto aqui de Romanos 8:20. Diz assim: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então veja que a imperfeição está espalhada aí por todos os cantos, né, do universo e também nossa, né, da vida física, né, humana e toda ela que tem sobre a face da Terra. Por isso que Galileu viu com os próprios olhos que o universo não era assim tão perfeito como se afirmava. A segunda lei da termodinâmica, conhecida como a lei da entropia, o que é isso? É a lei da desordem crescente. Afirma que em todos os processos físicos, todo sistema ordenado ao longo do tempo tende a tornar-se mais desordenado, mais caótico. Portanto, no universo, a entropia, a depreciação sempre aumenta. Então, nós vemos hoje aí, você compra um carro, daí a alguns anos o carro está depreciado, ele está valendo muito menos, ele está começando a ficar enferrujado, né? A natureza vai fazendo com que esses bens vão se deteriorando, vão perdendo valor, né? Então, aplicada ao universo, essa lei funciona como um relógio, que ao receber corda no início, foi perdendo força e se deteriorando ao longo do tempo. Tudo que vemos na cosmologia é que as coisas estão se acabando, as estrelas estão consumindo seus combustíveis. Se uma dessas estrelas explodir, por exemplo, passará da ordem para a desordem imediatamente. É muito oportuno nós observarmos que esse processo, comprovado por uma das mais bem estabelecidas leis da ciência, está de acordo com a cosmovisão bíblica. Nós vamos ver agora. Tá? Porque se o universo, no passado, segundo a palavra de Deus, segundo a narrativa bíblica, no passado ele era perfeito. Né? Lá em Gênesis 1:31 diz que a criação era muito boa. Né? Então lá ele era perfeito. Isso está de acordo com essa lei da segunda lei da termodinâmica, da física.
Hoje nós vemos um universo pior do que ele estava lá no início. No início ele era muito bom. Se ele hoje não está bom, nós sabemos, né, por que ele não está bom. Então, de acordo com essa lei da segunda lei da termodinâmica, o universo está se deteriorando. E isso nós cremos que foi a partir ali do pecado, como Paulo diz, ali que a natureza se tornou sujeita à vaidade, à imperfeição. Está claro isso? Então, no passado ela foi melhor. Hoje, o universo está pior. Isso é contrário ao que diz a evolução cósmica, que no início foi uma explosão, etc, etc, e hoje está melhor. Isso é evolução. Então, o que nós podemos ainda dizer a respeito disso? De acordo com a cosmovisão bíblica, então, ela está de acordo com essa própria lei estabelecida da ciência. Né? Agora, nós vemos que a visão aí da evolução está na contramão disso aí. De fato, entendemos que há claras evidências de que as coisas no mundo se degeneram a cada dia ao longo do tempo. Porque no passado elas foram melhores. Tá certo? Então, vemos aí. É importante que o suposto modelo da evolução do cosmos, mais aceito nos dias de hoje, prevê exatamente o contrário, né? Como a gente vinha falando, ou seja, que no começo o universo surgiu por si mesmo através de uma grande explosão, é o que eles dizem lá, o chamado Big Bang, e, portanto, pelo menos é a teoria mais aceita, não por todos os cientistas, mas é a mais aceita, né? E, portanto, inicialmente caótico e em total desordem, para que ao longo dos supostos bilhões de anos a matéria pudesse evoluir ao acaso, através de sucessivas etapas, até formar elementos, estrelas, galáxias, planetas, luas, moléculas sofisticadas de DNA, células vivas, amebas, peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e, consequentemente, o homem. Isso é o que eles dizem lá. Então, é preciso ter muita fé para acreditar que toda essa maravilha de rara beleza, que ainda vemos beleza nesse universo que está em decomposição, em degeneração, ainda vemos beleza, e podemos imaginar como ele foi, né, lá no passado, desde o Gênesis. Então, é difícil acreditar que isso pudesse ter se originado e evoluído de forma fortuita ao acaso cego. Acaso cego, isso tudo soa como algo completamente ilógico e sem propósito. Percebe-se que todo esse processo segue na contramão, realmente, aí das leis da física, ou seja, no sentido inverso, da desordem para a ordem, do pior para o melhor, como a evolução sugere. E isso está na contramão aí da segunda lei da termodinâmica, que diz que não, que as coisas no universo se degeneram, do melhor para o pior. É o caso do carro que eu citei aqui para vocês. Felizmente, temos outra explicação muito mais coerente, totalmente de acordo com as verdadeiras descobertas da ciência. Se não, vejamos. O modelo criacionista bíblico previsto na narrativa dos eventos da criação, no livro de Gênesis, sustenta que toda a matéria que compõe o universo e as formas de vida existentes na Terra foram intencionalmente planejadas e criadas de forma completa, perfeita e sobrenatural pelo poder de um Deus pessoal e amoroso. Vejamos aí o texto que diz assim, Gênesis 1:31, eu havia falado sobre ele lá atrás. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então, vocês observem que o propósito do próprio Deus, né? Ele constatou que tudo quanto criara no princípio era não somente bom, mas muito bom. Está dizendo aí, está até grifado, grifo nosso aqui, muito bom.
Se hoje impera a lei da entropia, da desordem, da destruição, isso se deve ao pecado que assola a criação. Logo, a Bíblia e a ciência registram que o universo foi muito bom no passado e hoje ele está se degenerando e envelhecendo para um futuro sombrio. Foi isso que Galileu viu lá e registrou. E aí o pessoal que estava desinformado, a respeito do que a própria Bíblia diz, agora a ciência já estava mostrando e confirmando aquilo que a Bíblia já dizia lá, desde a época lá, digamos assim, do Salmo 102, vamos ver? O texto do capítulo aí capítulo 102 de Salmo, ele revela mais um insight pré-científico da Bíblia, que admiravelmente explica a entropia, a desordem, o envelhecimento do mundo devido ao pecado. Isso está de acordo com as leis da física. Vejamos aí o texto que diz ele aí. Aliás, nós colocamos desde lá no início, como texto básico, estamos repetindo aqui agora. Salmo 102, 25, 26. Em tempos remotos lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos, eles perecerão. Veja, lá, Salmo lá do Velho Testamento, dizendo, eles perecerão, mas tu permaneces, todos eles envelhecerão como uma veste. Agora veja aqui, uma espécie de profecia aqui, ó, e diz aqui, ó, como roupa os mudarás e serão mudados. Opa! Olha que coisa interessante aí que nós estamos vendo. Diante dessa realidade, somente a palavra de Deus nos conforta e nos dá esperança. Pois no mundo vindouro o Senhor nos abençoará e nos proverá de um novo céu e a nova terra. Olha só o que ele está dizendo. Com roupa os mudarás e serão mudados. Não é? É aquelas providências após o pecado que o Senhor estará tomando. Para o quê? Para renovar essa terra que foi corrompida, né, pela ação do pecado. Vamos ver aí o texto, vamos ver aí Apocalipse 21, olha o que diz. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Ok? Então está lá já previsto o que vai acontecer. Novo céu e nova terra. A terra não será destruída, como muitos falam. Está vendo? A terra será destruída. Não. Assim como lá no dilúvio, ela não foi destruída. Ela pereceu ali sobre a água, mas ela continuou e por isso nós estamos aqui. Então, no futuro, essa mesma terra será renovada. Não só a terra, mas também o céu. É preciso considerar que o episódio lamentável de Galileu não constitui um confronto entre ciência e a Bíblia, como muita gente diz. Então, tenhamos aqui agora bastante atenção aí, né, discernimento para rebatermos essas narrativas. Como muitos inadvertidamente insistem em acreditar, muitos ainda hoje querem nos confrontar com perguntas capciosas. Cuidado, capciosas como, tipo, Galileu não provou que a Bíblia estava errada? Claro que não. A luneta de Galileu, ela mostrou que os teólogos da igreja que estavam errados por acreditarem em falsas teorias, desconhecendo o que a Bíblia já relatava. Sejamos claros sobre isso. De fato, o verdadeiro embate fora travado entre a verdade científica e a falsa cosmologia grega, aceita desde os tempos de Aristóteles, inclusive pelos teólogos da época e os líderes da igreja. Se os inquisidores deste momento da história, aí, lamentável, estivessem firmados na palavra de Deus, não teriam sido atraídos pelo engano e pelo limitado conhecimento humano. Isso acontece ainda hoje com outras teorias. Por exemplo, muitos crentes hoje, às vezes dentro da igreja mesmo, em geral, cometem os mesmos erros do passado, defendendo, por exemplo, teorias que não passam pelo crivo das Escrituras. Um exemplo é a Terra
né, o universo, a vida, que através da teoria da evolução, né, e essa teoria da evolução, que tenta explicar todas essas coisas sem a necessidade de um Deus criador, né, ela se opõe totalmente aos relatos da criação lá do Gênesis. Então, possamos tomar muito cuidado com isso. Possamos buscar o conhecimento. O conhecimento, ele nos liberta. Né? Nos liberta e, através dele, nós podemos também defender a nossa fé para um mundo que está aí carente, necessitando de verdade, da verdade. E a verdade nós encontramos na revelação da palavra de Deus. Amém? Então, estamos chegando aqui ao final dos nossos estudos. Mostramos aí que nesse embate aí não era a Bíblia que estava errada, tá certo? Não era a Bíblia. A Bíblia está falando aí do universo, envelhecendo, etc, etc. As marcas do pecado aí na natureza, coisa que a ciência já tem mostrado. E a Bíblia já falava isso há muito tempo. Né? Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Estamos finalizando. Vocês possam ter aí um domingo ainda, né? Bom aí, ótimo pela frente. E uma semana abençoada aí que já se aproxima. Um forte abraço e até o nosso próximo estudo, onde trataremos de mais um grande cientista cristão, Isaac Newton. Então, nós falaremos sobre ele lá no nosso próximo domingo, ok? Até lá!